Sejam bem-vindos ao nosso vídeo e a gente vai falar sobre o tema biologia. A biologia é a ciência natural que estuda a vida e os organismos vivos. A palavra vem do grego bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. Ou seja, literalmente, a biologia significa o estudo da vida. Ela estuda desde aqueles animais bem pequenininhos, dos microseres vivos, até os maiores animais que existem no nosso planeta. E para iniciar o estudo da biologia, é bom a gente entender um pouco mais sobre esses seres vivos, e nada melhor do que classificá-los em categorias taxonômicas. Essas categorias são reino, filó, classe, ordem, família, gênero e espécie. O ser humano já utiliza da classificação desde a época de Aristóteles, que além de um grande filósofo, também é considerado o primeiro grande biólogo do mundo. O sábio grego agrupava os organismos vivos entre plantas e animais. Ele também classificava os seres entre os sem sangue e os com sangue, o que hoje conhecemos aí consecutivamente como invertebrados e vertebrados. Além disso, o grande Aristóteles dividiu os seres com sangue, que são os vertebrados, em como se reproduziam. Os vivíparos eram os mamíferos e os ovíparos, os pássaros e peixes. Já os sem sangue, os invertebrados, eram subdivididos entre insetos, os crustáceos e os ostécios, que são considerados hoje os moluscos. Nas imagens, podemos ver exemplos de animais vertebrados e invertebrados. Os invertebrados a gente tem aí a borboleta, a joaninha, a formiga. Os vertebrados temos o ser humano, temos passarinhos, peixes e também temos aí a classificação dos seres. A maior diversidade biológica entre os representantes por categoria estão com a setinha para cima e a maior semelhança entre os representantes por categoria estão abaixo. Ou seja, quanto mais baixo aí na divisão, mais eles são parecidos. E já que estamos falando sobre os seres, devemos falar sobre as unidades básicas da vida desses seres. A unidade básica da vida é a célula, uma vez que todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Os seres unicelulares são seres vivos que possuem uma única célula. São os seres vivos mais simples do nosso planeta. Como exemplos, a gente pode citar aí a bactéria, protozoários e alguns tipos de fungos e algas. Já os pluricelulares, ou também conhecidos como multicelulares, são por definição compostos por mais de uma célula. Isso permitiu a evolução de diferentes células. Animais e plantas são exemplos de seres pluricelulares. As células, as maiores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, foram descobertas lá no século XVI por Robert Hooke, entre 1663 e 1665, após a invenção aí do microscópio. Já como essas células são divididas? Bom, tem uma divisão, a mitose e a meiose, que são processos de divisão celular e por meio dele que as células se multiplicam e dão origem a novas células. Como podemos ver nas imagens a seguir, vemos como funciona a mitose, que é o processo de divisão celular que dá origem a duas células iguais a iniciar, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. Já na meiose, que podemos ver também na imagem, ocorrem duas divisões celulares, formando 4 células, com metade do material genético da célula-mãe. Os dois processos fazem parte do nosso corpo. Nas imagens a seguir, a gente pode ver como funciona isso com uma simulação. A gente pode ver aí a meiose e a mitose, cada uma de um lado, se dividindo de maneiras diferentes. Bom, a biologia tem muito a falar, mas nosso vídeo já acabou. Se vocês gostaram, digam que gostaram. E muito obrigada pela atenção. O trabalho foi feito e produzido por
os alunos Lucas, Lourdes, Luísa e Virgínia.